Boa tarde a todos. Vamos começar agora a nossa terceira semana da disciplina de Web 2. Hoje, nossa unidade 3 vai falar sobre RESTing, certo? O que é o RESTing, pessoal? Em suma, o RESTing, ele é um protocolo de comunicação de dados, certo? Que dados? São os dados do servidor e do cliente, propriamente ditos, né? RESTing vem de Representation State Transfer, ou protocolo de transferência de dados. No roteiro de hoje, a gente tem a revisão da unidade 2, a gente vai ter também os princípios e os conceitos do estilo da arquitetura RESTing, os métodos HTTP do GET, POST, PUT e DELETE, eu tinha até comentado com vocês antes, a criação de APIs REST em full e consumos de recursos endpoint, que são os tópicos da nossa aula de hoje. A gente tem essa semana aí, ó, semana bem agitada. Princípios de conceito de estilo de arquiteturas, os métodos, né, GET, POST, PUT e DELETE, a gente vai ver cada um, o que cada um faz, a responsabilidade de cada um, os consumos de recursos, certo? Nosso encontro presencial está marcado para dia 17. Dia 24 da semana que vem, a gente já tem nossa primeira prova e o encerramento da disciplina de banco de dados. Introdução, uma breve revisão, né? A separação das responsabilidades entre o cliente e o servidor. O servidor é o computador responsável para disponibilizar algum recurso na rede. Pode ser o quê? Pode ser um banco de dados, pode ser uma página web, pode ser uma aplicação de um banco, qualquer um ligado à criação de um recurso, à disponibilização de um recurso. A gente falou sobre modularização, que seria a parte que você constrói suas aplicações pensando em manutenção. Em vez de você colocar várias aplicações, várias funcionalidades em uma mesma classe, você dividiria essas funcionalidades em classes diferentes, para facilitar a manutenção, a escalabilidade, a manutenabilidade da sua aplicação. Então, formas de organização do seu código são muito bem-vindas, né? Que foi a aula padrão passada. A gente viu os padrões de projeto, front controle e MVC. Front controle, aquelas aplicações onde as funcionalidades vêm da interação com o cliente, e o MVC, que separa o back-end, front-end e o middleware, que é a parte que faz a conexão do front-end com o back-end. Eu acredito que está fresquinho ainda na cabeça de vocês a parte de back-end e front-end, não é isso? E a gente falou também um pouquinho do Git, né? O Git Branch é quando a gente disponibiliza para um setor de desenvolvimento de software várias partes da mesma aplicação no mesmo Git, né? Para não haver conflitos, cada um segue em uma linha de desenvolvimento, essa linha de desenvolvimento é o branch, e no final você tem o merge de todas as linhas, fazendo com que a aplicação final seja a soma de todos os branches do Git, né? Lembrando, o Git é o nosso versionador, né? Para nós disponibilizar nossas aplicações na internet. Bem-vinda aí, Denise. Vamos seguindo. Vou ativar aqui a conta. Certo. Tá, então isso aí a gente viu na aula passada, certo? Esses principais conceitos aí. Na aula de hoje a gente vai começar
a estudar um protocolo bastante importante nas aplicações web, que é o REST. REST é um estilo de arquitetura para sistemas distribuídos, particularmente usado para aplicações web, certo? O REST ele é bastante utilizado, bastante difundido. Meio que todo mundo já usou o REST, em alguma forma, mesmo como cliente, só que o REST ele fica na parte do back-end, ele não é visual para quem não está desenvolvendo a aplicação. Então, mesmo que você já tenha, não diga que não tenha usado o REST, provavelmente você já usou o REST, protocolo REST, mas como cliente. As aplicações estão disponíveis lá e é possível ver a codificação, certo? Foi introduzida em 2000 por Roy Fielding em sua tese de doutorado. Ao longo dos anos, o REST se tornou uma abordagem predominante para desenvolver serviços web, graças à sua simplicidade e eficácia. Então, como funciona? A gente tem o cliente e a gente tem o banco de dados. E alguns métodos são usados utilizando o REST no JSON ou no XML para fazer essa comunicação. Esses métodos específicos, eles fazem a comunicação efetiva. Existem alguns tipos, ó. É o GET, o POST, o PUT e o DELETE. E esses métodos basicamente trabalham sobre as mensagens. As mensagens transferidas de um cliente para o servidor e do servidor para o cliente. Como aqui a gente está vendo, o cliente é o computador e as rodinhas aqui é o nosso banco de dados, se comunicando através do mesmo protocolo. Aqui estão os principais conceitos fundamentais do estilo de arquitetura RESTing. Recursos. No RESTing, tudo é considerado um recurso. Todas as informações, todo o tempo de processamento, tudo é um recurso, certo? Um recurso é qualquer objeto, entidade ou coisa que você queira expor via API. Tudo isso aí é um recurso. Cada recurso deve ser identificável com uma URL, Uniform Resource Identification única. Seria um link. Podemos dizer que um URL pode ser um link. Pode ser um www ou um IP como uma porta. Isso aí identifica uma URL. A representação. Recursos podem ter uma ou mais representações, como JSON, XML, HTML e outros tipos de representação. A parte do cliente, né? Quando o cliente interage com o recurso, por exemplo, recuperando, modificando qualquer parte da aplicação, eles, então, na verdade, eles estão interagindo com uma representação deste recurso, certo? Você tem no servidor uma página web, quando você faz uma solicitação via JSON, XML, HTML, você usa o REST para fazer modificações lá no recurso. Então, a comunicação, ela não tem estado, ela é stateless, sem estado. Cada requisição HTTP de um cliente para um servidor deve conter todas as informações necessárias para entender e processar a requisição. Então, tudo está na comunicação. Os servidores não devem manter informações de contexto entre as requisições. Isso é papel do usuário, papel da aplicação. Em outras palavras, você não sabe se não há sessões, né? Não sabe se o cliente já pegou a informação. Não, você tem lá um banco de informações e essas informações devem ser mantidas pela parte do cliente, pela parte do servidor. Calma que a gente vai entender lá no exemplo. Ele usa o procedimento de protocolo cliente-servidor. A arquitetura REST segue o modelo cliente-servidor, onde o cliente
é responsável pela interface do usuário e o servidor é responsável pelo armazenar e gerenciar os recursos. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação e eu sou o cliente e há o servidor conectado, quando eu mando o servidor fazer alguma coisa, o servidor armazena aquela informação. O único papel é esse, ele não interage. Então, quem interage mesmo numa aplicação REST é o cliente. O servidor, ele é passivo, certo? Isso permite a separação de preocupações e a evolução independente de ambas as partes, certo? Eles coexistem entre si, porém um não depende do outro. Então, já comentei para vocês alguma coisa sobre cache, né? O cache são as informações armazenadas em uma aplicação, de modo que na segunda vez que você for utilizar essa aplicação vai ter algumas informações já pré-organizadas ou pré-agendadas, já tem alguma coisa salva na aplicação. Isso é o cache. Então, vamos ver o que é o cache. O cache são as respostas de recursos que podem ser cacheadas para melhorar o desempenho. São armazenadas localmente. Os servidores devem declarar se uma resposta é cacheada, né? Cacheável, ou não, para evitar que os clientes usem dados desatualizados. Como toda aplicação cliente-servidor com multi-usuário... Wagner, Oi? desculpa te atrapalhar, é que o Alexandre tá pedindo para tu aceitar ele aí, o Alexandre. Opa, foi mal, é que eu não tinha visto. Pronto. Vocês não estão entrando com a conta do IF, não? Acho que não, né? Eu entro com você, eu entro. Quem não entra com a conta do IF tem que autorizar aqui. Tá de boa. Qualquer coisa pode falar. Então, o cache, ele é responsável pela sincronização de dados, né? Das informações, certo? Quem faz esse gerenciamento geralmente são as aplicações, propriamente dito. Mas o servidor, ele pode também ajudar fazendo esse cacheamento aí. Ele identifica quais recursos são compartilhados por vários clientes e ele não permite que esse recurso fique desatualizado. Por exemplo, eu tenho uma conta compartilhada no banco, eu fiz um depósito. Então, ele pega o valor que está lá, soma com o valor que eu estou depositando, soma os dois e coloca lá o valor. Mas, se a minha conta for compartilhada com outra pessoa, pode acontecer que, quando eu fizer um depósito, antes de eu terminar de fazer o depósito, outra pessoa que tem acesso à minha conta pode pegar o saldo atual do valor, faz um depósito e atualiza. E quando eu for atualizar o meu valor, ele vai estar desatualizado, porque pelo menos duas pessoas nesse caso, podem acessar a mesma conta ao mesmo tempo. Então, o servidor ele também consegue fazer o gerenciamento das informações que são compartilhadas, para evitar desatualizações. Que é isso aqui, ó. Certo? O som tá bom, tá? Tá com muito ruído não, né? Tá, beleza. Interface uniforme. Para simplificar a interação entre o cliente e o servidor, o REST impõe uma interface uniforme, o que significa que os recursos devem ser acessados e manipulados de maneira padrão e previsível. A gente vai ver que o REST utiliza o conceito de manipulação de dados
multicliente. Então, a desatualização de dados, a manipulação de dados, ela é muito importante. Ela pode acontecer problemas no acesso às informações. Opa, beleza, André. Sistema em camadas. A arquitetura REST pode ser organizada em camadas. Cada camada tem uma responsabilidade. E o sistema como um todo é modular e escalável. Olha aí, duas estratégias que a gente estudou e é muito importante na parte de construção de aplicações web. O cliente não precisa saber se está se comunicando diretamente com o servidor final ou com o intermediário, com um proxy ou com um cache, certo? Não precisa, basta que a informação esteja atualizada. O objetivo do cliente é só a informação, ele não precisa saber de onde vem essa informação. Eles podem, ocasionalmente, enviar código executável para o cliente para ser executado. Por exemplo, scripts do JavaScript que o cliente pode executar. Este é o único princípio REST que é considerado opcional. Então, não é obrigatório o uso de comandos de scripts, né, por exemplo, para o cliente. O cliente só executa se precisar. É código por demanda, né? A adoção desse princípio permite que a criação de APIs web escaláveis, modulares e fáceis de usar. No entanto, é importante notar que muitas APIs que se denominam RESTful nem sempre aderem a todos os princípios rigorosamente. Então, geralmente, o pessoal usa o que funciona, o que está precisando. Em muitos casos, elas podem ser muito bem descritas como inspiradas em REST ou orientadas a REST. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as aplicações utilizam protocolo de comunicação REST, utilizam POST, utilizam update, etc., mas nem toda a filosofia ela utiliza. Então, para a criação de aplicações RESTful, o que seria esse RESTful? Criar APIs RESTful envolve a construção de serviços web aderentes ao princípio de REST, né? A seguir será apresentado um passo a passo para a criação dessas APIs, né? Definir o recurso é o primeiro passo que você precisa fazer. O que pode ser o recurso? Uma informação, uma figura, uma conexão, tudo que tem importância para o cliente é um recurso. Tempo de processamento, conexão com a API, qualquer coisa que tenha valor para o cliente é um recurso. Identifique os principais objetos ou entidades que sua API manipulará, como usuários, produtos, ordens, etc. Cada recurso deve ter uma URL única, como users ou product 123. Seria usuários e o produto 123, né, que vem de produtos, por exemplo. É um recurso. Depois a gente precisa escolher os métodos que a gente vai utilizar. Os mais comuns são o get, o post, o put ou path e o delete. O que o get faz? Get vem do inglês pegar, né? Ele faz o quê? Ele recupera as informações que estão no servidor. Então, eu, como cliente, quando utilizo o método get, eu vou pegar algum recurso disponível na rede, no servidor. Post, criar um novo recurso, né? O post cria um novo recurso. Então, por exemplo, hoje eu estou armazenando a quantidade de horas trabalhadas dos funcionários.
amanhã eu quero armazenar a quantidade de horas que ele já criou. Nesse caso aí, vai ser o quê? Eu vou armazenar o banco de horas. Então, eu vou lá, post, banco de horas funcionário, e essa informação vai já estar lá no servidor. Eu posso atualizar, posso pegar, certo? O put ou path, para atualizar recursos. Então, criei banco de horas. Amanhã, ele trabalhou mais 2 horas extra hoje. Amanhã eu vou lá, o banco de horas mais 2. Depois de amanhã, ele trabalhou 1 hora. Vou lá, banco de dados mais 1. Utilizando o put. O put serve para atualizar, diferente do post. O post cria, o put, ele atualiza. Ah, não vamos ter mais banco de horas na empresa. Usa o delete. O delete, ele apaga o recurso da internet. Vamos entender esse recurso como informações armazenadas, figuras, músicas, certo? Então, o get, eu posso pegar a música e ouvir. O post, eu crio a área, que seria armazenar músicas. O put, eu vou jogando músicas lá. E o delete, eu apago o post, certo? Essa aí é a diferença de um para o outro. Terceiro passo, né, para a criação de uma REST API. Determinar os formatos de representação. As APIs RESTful geralmente suportam diferentes formatos, sendo o JSON o mais conhecido. Vamos ver o que é o JSON. XML, YAML e outros também são possíveis, mas o JSON é o mais utilizado. Mantenha o estado do cliente. Cada solicitação deve ser stateless, sem estados. Todas as informações necessárias para processar as solicitações devem estar presentes na tela, sem depender de dados armazenados no servidor entre as solicitações. Então, ele pode trabalhar offline por certos períodos de tempo. Implementar código status HTTP. Use o código status HTTP para indicar o resultado da operação. 200, ok. 201, criado. 400, sem resposta. 404, recurso não encontrado, não fold. 500, internet server erro. O servidor foi encontrado, porém, ele não tem aquele recurso que você solicitou, por exemplo. Pode dar um internal server erro. É uma forma de o servidor dizer que tem algum problema, né? Depois precisamos criar as autenticações, né? JWT, JSON Web Tokens, com o autor, o HTTP básico Authentication, são métodos comuns para fazer essa implementação de autorização. Versionamento. As APIs evoluem e o versionamento ajuda a evitar quebras. Pode ser feito na URL ou nos cabeçalhos HTTP. Paginação e filtragem. Para cada recurso que pode retornar um grande número de itens, forneça mecanismo de paginação, que é uma forma de listar informações de forma fácil, visual, né? Por exemplo, liste todos os alunos do IFCE. Não tem como, né? Tem que ter uma forma de paginação. Então, a gente cria formas de paginação mais filtragem. Então, eu quero todos os alunos do IFCE que façam o curso de internet curso de programação para internet, que tenha como um nome, primeiro nome Matheus. Eu procuro o Matheus, opa, não encontrei. Entenderam? É importante fazer essa filtragem dos elementos quando a gente está fazendo uma busca. Você pode dar um get nas informações e vir dezenas de informações que você não quer. E vai vir tudo, vai gastar rede, vai gastar recurso, vai gastar memória. Então, é uma forma de fazer uma boa programação, paginação e filtragem. Tratamento de erros também é muito importante. A gente já viu o que é um erro, o que é que ele pode ocasionar na nossa aula prática, né? O que é que o tratamento de erro faz? Ele fornece mensagens claras do erro. Então,
A gente tem alguns erros de conexão que a gente viu aqui, né? Sem resposta, não encontrado, recurso não encontrado, ok. Mas também pode ser outros erros, juntamente com o código de status HTTP apropriado, né? Fornece mensagens claras de erro usando um formato consistente. Então, esses erros são muito importantes de tratar, porque a gente pode dizer, identificar que o servidor está offline. Por que minha aplicação sabe? Servidor offline. Ele solicitou uma resposta e a resposta veio negativa. Ou recurso inexistente, qualquer outro tipo de erro, a gente precisa tratar, porque a gente precisa informar para o usuário que está acontecendo algum problema, ele não vai ter a informação solicitada, né? Documentação, testes, implantação e monitoramento são bastante importantes, né? O documento, obviamente, você faz essas suas aplicações para outras pessoas usarem, né? Então, é importante você criar uma documentação ótima para que outras pessoas, quando for dar manutenção no seu código, ele entendeu o que foi feito, né? Então, a documentação ela é muito importante. Os testes unitários, testes de integração, testes da API garantem o bom funcionamento da aplicação em diversos cenários. Perdi a internet. O que é que a aplicação vai fazer? Vai dar tela azul? Não, né? Ela precisa informar para o cliente que ficou sem internet e assim que voltar à internet vai atualizar a página. Ótimo, o cliente aceita isso. Muito bem. Implantação e monitoramento. Use servidores de informações adequadas para hospedar a sua API. Monitore a sua API para detectar possíveis problemas ou ineficiências, né? Eu estou usando um servidor muito ruim, a minha aplicação começou a ser utilizada bastante e o servidor está travando, não está demorando a resposta, né? Parece o site do governo quando é o último dia para fazer alguma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Consumo de recursos e endpoints. Ao projetar e desenvolver APIs RESTful, são fundamentais para entender a estrutura e a organização de uma API, né? Vamos definir a diferença a esses conceitos, né, de consumo de recursos e endpoint. Então, o que são os recursos? Em REST, um recurso é qualquer entidade ou objeto que a API pode fornecer informações ou com qual a API pode interagir. Cada recurso representa um tipo específico de objeto, como um usuário, um produto, um pedido, pode ser também um recurso. Os recursos geralmente são nomeados usando substantivos no plural. Por exemplo, usuários, ao invés de usuário. Então, quando a gente vai armazenar, lembra muito banco de dados, né? Quando a gente vai armazenar informações no servidor de usuários, a gente não vai botar usuários, né? Por exemplo, empregados, usuários, músicas, né? Vídeos, documentos, em geral, você pode armazenar também utilizando REST. Endpoints. Os endpoints são as URLs, os links específicas ou URLs que o cliente da API acessam para interagir com os recursos. Obviamente, quando ele vai acessar a internet, ele precisa acessar o recurso através de alguma forma. E essa forma é através da REST endpoint, através de links. Links são links. Pode ser o link www.ise.edu.br, dois pontos, e a cache e a URL, o final da URL do post, né? Mas pode ser também um IP, 129, não sei o que,
dois pontos, o endereço do recurso. Então, os endpoints são definidos para realizar operações específicas baseadas em métodos HTTP padrão. Muito, muito interessante utilizar. Para vocês verem como isso aí é poderoso, eu já utilizei o REST em sistemas embarcados. Na placa do Arduino, na placa do ESP. Bem fácil, na verdade, bem tranquilo. Os principais métodos, né, são do RESTful, que a gente já viu, são get, post, put e delete. E às vezes o path, né, que é parecido com o put, mas ele é um pouco diferente. Acho que ele substitui se existir. Um conjunto completo de endpoints de uma API define todas as maneiras pelas quais o cliente pode interagir com o recurso. Então, recurso da API. Então, a API é o conjunto de recursos disponíveis no servidor, certo? Os endpoints são os links. E os recursos, vamos dizer que são as informações, né? Então, para usar um exemplo de comércio eletrônico, usuário. O usuário tem o get users, retorna uma lista de todos os usuários. O get users ID retorna detalhes de um usuário específico, onde o ID é o ID do usuário. Post users cria um novo usuário. Put users ID atualiza um usuário específico. Por exemplo, usuário Wagner. Eu quero atualizar o endereço dele. Então, vou lá, put users ID, o ID do Wagner, aí ele atualiza informações de endereço através do put. Delete. O Wagner não quer mais participar, ele quer fechar a conta dele. Então, vai lá, ó, delete users. Apesar de usar users, não é todos os usuários que vai ser deletado, vai ser só o que estou passando como ID. Então, delete users, ID. Aí inclui um usuário específico. Produtos, do mesmo jeito. Get produtos, retorna a lista de todos os produtos. É muito produto, não quero. Então, o get produtos, ID do produto que eu quero, ou dos produtos que eu quero. E assim por diante, a gente, utilizando só gets e sets, a gente cria recursos na internet, modifica recursos na internet, certo? Através da conexão HTTP. É bem de boa, né? Vamos fazer um exemplozinho sobre isso aí depois. Consumo de recursos em endpoint. Consumo de recursos de endpoint significa fazer solicitações a esses endpoints para recuperar, modificar e criar excluir dados, né? Isso é geralmente feito com o cliente da API, que pode ser aplicações web, aplicações móveis, aplicações de servidor, até mesmo outros sistemas embarcados, por exemplo, né? Então, quem consome o recurso? O cliente. Quem altera o recurso? O cliente, através da aplicação. Mas quem mantém os dados, quem garante os dados online é o servidor. Consumo de recursos em endpoint. Por exemplo, um aplicativo da loja online. O cliente pode consumir o endpoint GET, né, para produtos, para listar todos os produtos e postar ordens para fazer um pedido. Quem não fez isso aí? Através de celular. Foi lá na internet, na Shopee, marcar um produto. Eu quero listar todos os produtos que chamam, vou buscar lá lenço, boto lá lenço na busca e vai aparecer todo tipo de lenço. Ali são gets que você está fazendo do servidor, pegando vários gets e gets. Ao projetar e desenvolver APIs RESTful, é fundamental garantir que os recursos e endpoints sejam intuitivos, né? Obviamente, você não vai botar o nome lá, empregados, mas vem só o endereço dele, não. Você tem que pegar lá. Todos os recursos têm que ser nomes intuitivos, bem organizados e aderentes aos padrões RESTing. Isso
facilita muito o consumo eficiente da API por um cliente. Então, quando você tiver a API lá, usuários, obviamente ali não está o nome dos produtos, não dos usuários, né? É muito importante na hora de criação dos endpoints, dos recursos, a gente ficar atento a isso aí. Show, pessoal! É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. A aula de hoje era, acho que é uma aula bem tranquila, certo? Nós temos aí, chegou todo mundo, né? Na nossa próxima aula, na aula prática, a gente vai concluir a parte de cookies utilizando JavaScript. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma provinha a partir desses conceitos. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhar já com o Node e as aplicações web. Então, a gente está tirando só esses diazinhos aí, a gente pegar o funcionamento do JavaScript, né? Então, a gente já consegue fazer modificações na página web, utilizando JavaScript. A gente também já consegue fazer operações matemáticas, somar números e apresentar na tela, né? O que a gente fez lá na primeira e na segunda aula. E na aula de agora a gente vai falar um pouquinho de cookies, que a gente comentou aqui que são esses cookies, e vai rodar aquele código da validação de formulários. Aí a gente deve encerrar o JavaScript agora, essa semana. Pessoal, alguma dúvida aí? Se não houver nenhuma dúvida, agora que são 2 horas, provavelmente. Diga aí. Sobre os endpoints que você estava falando. Também funciona para aquele cliente que vai na loja virtual. Ele bota o produto no carrinho, não finaliza a compra, ou ele faz uma pesquisa e, em seguida, a própria loja ele começa a colocar, mandar, enviar torpedo para o cliente para poder induzir o cliente a fazer a compra. Serve para isso também? Serve. Isso aí que tu está falando são os cookies, né? Quando tu acessa uma página na internet, automaticamente existe um pequeno banco de dados no navegador. Esse pequeno banco de dados é o cookie. E fica lá teu e-mail, um bocado de informações disponíveis. Então, quando tu acessa uma página web, essa página web, ela tem acesso aos cookies. Então, ele acaba capturando teu nome, teu endereço de e-mail, pode ser que já tenha digitado teu telefone, fica lá tudo lá armazenado, né? Então, por isso que você recebe, quando você acessa um site, alguns sites já verifica quais sites tu já entrou, por exemplo, o Google faz isso. Ele já entrou no site de pesquisa ele está procurando a furadeira. Então, o Google já verifica que tu já estava procurando a furadeira através do teu histórico de links, né? E já fica te oferecendo ali furadeira, né? Mas tudo que a gente usa na internet são recursos fornecidos através de links. Esses links aí são os endpoints, certo? Isso aí que é o endpoint, é um link para um recurso. A gente, nas nossas páginas web, a gente tinha um link para outra página, tinha um link para uma foto, um link para o Instagram, é do mesmo jeito. Só que esses links são para recursos específicos. Pode ser uma música, pode ser uma tabela de empregados, pode ser qualquer coisa que esteja disponível na internet, entendeu? São recursos em geral. Esses recursos são amplamente utilizados. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Sim? Massa? Professor, não estou entendendo nada, mas na aula prática eu sei que eu vou entender. É isso aí? Pessoal, então vou encerrar aqui a gravação, vou postar essa aula e aí a gente continua conversando. Pessoal, a aula 2 não está lá no seu coisa não, no YouTube, né? Aula 2. Postei. Pois eu abri hoje assisti a sua aula 1, a 2 não estava lá.